Então, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, na verdade, eu peço para que coloque essa imagem, a próxima imagem ali, e quando você olhar para essa imagem, o que você pode imaginar nessa imagem? Olhando para essa imagem na tela, aí do seu celular, ou da sua televisão, ali aparece uma praia, aparece algumas pessoas, algumas tendas acampadas, mas eles estavam numa situação que parecia até um pouco confortável ali, mas vamos ver o que o texto nos fala. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. Eu poderia usar essa mensagem em muitos outros textos da palavra de Deus, mas esse texto nos traz muitas aplicações para as nossas vidas nessa noite, nesse dia. Então, se você puder acompanhar aí na sua casa ou na sua Bíblia também, Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, nós vamos ler até o 14, 1 e 2, mas são textos isolados, não vamos ler todo o capítulo. Êxodo 13, 17 e 18 diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto ser mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Eles foram para o lugar mais longo, pelo caminho mais longo e não o caminho mais perto. E assim no capítulo 13, versículo 20 e 22, nós temos as seguintes palavras. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora vamos para Êxodo 14, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, Deus sempre falava com Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Pi-Hairote, em Migdol, e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, olhando para esses textos que nós acabamos de ler, esse início de viagem de libertação da escravidão levou o povo para o que lhes pareciam ser um beco sem saída. Deus os fez sair de uma escravidão e os conduziu pelo deserto. E o texto começa falando, não foi pelo caminho mais perto. Deus os levou para um caminho mais longe. Mas durante essa caminhada, o texto nos fala que Deus esteve presente em toda a viagem que o povo de Deus fizeram pelo deserto. De noite, uma coluna de fogo, e de dia, uma coluna de nuvem. Nunca se apartou, diz o versículo 22 do capítulo 13, do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em todo momento Deus se fez presente naquela caminhada. E olhando para esse texto, para essa situação em que o povo parou em frente ao mar, não tinha mais como caminhar para frente. Estavam ali como que se fosse num beco sem saída. Então, muitas vezes, nós somos levados por circunstâncias ou por algumas atitudes a entrar no que nos parece ser um beco sem saída. Essa é a expressão. Muitas vezes, nos perguntamos, por que cheguei a esse ponto? Por que eu? Talvez você se pergunte. O que eu fiz de errado, Senhor? Por que será que Deus permitiu isso na minha vida? Existe algum propósito de Deus em tudo isso? O que Deus está querendo me mostrar? Talvez você faça essas perguntas. Muitas vezes, por não encontrarmos respostas, ou por não querermos enxergá-las, chegamos à conclusão de que é o fim da linha naquela situação. Não há saída para essa situação.
não tem como prosseguir ou como voltar atrás. Nós achamos que estamos num beco sem saída. Num dito popular, que eu acredito que muitos devem ter ouvido: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, não tem saída. Muitas vezes nós nos encontramos. Você já se sentiu assim? Ou talvez você esteja vivendo uma situação que te pareça ser um beco sem saída? Nem tudo é o que parece ser. Se você se encontra hoje numa situação difícil, talvez nessa situação de pandemia, muitas pessoas estão se sentindo assim, em função do desemprego, da falta da provisão dentro do seu lar, ou talvez pelo estresse de estar isolados, não consegue. Era comum, as pessoas saíam de manhã para o trabalho e só iria ver a família à noite, e quando chegava em casa, às vezes os filhos estavam dormindo, depois de terem passado um dia na escola. Então, muitas vezes as pessoas só se encontravam dentro do lar nos finais de semana. Hoje, diariamente, você tem que estar em contato, e nesse contato, muitas pessoas estão tendo muitos atritos. E nesses atritos, muitos estão entrando num beco sem saída, ou seja, eu agredi a minha esposa verbalmente ou fisicamente, e por esse motivo estou num beco sem saída e não sei mais o que fazer. Ou os pais agridem os filhos, e tem a questão do abuso que tem acontecido hoje, você pode ver pelos jornais. As agressões familiares têm acontecido cada vez mais em função dessa situação, desse não poder, não saber conviver dentro de um lar. Em contrapartida, nós temos visto e ouvido acerca da nossa comunidade, da nossa igreja. Pessoas têm sido abençoadas pelos devocionais, pela comunhão, pelo esse compartilhar que nós estamos tendo através das mensagens, e não temos ouvido aí de estresse por meio da nossa comunidade. Mas, enfim, se você estiver numa situação como essa, que pareça para você ser um beco sem saída, nós podemos ver aqui algumas lições. Então, talvez o seu relacionamento possa estar afetado, e você possa pensar: poxa, agora estou num beco sem saída. Então, nessa história do povo israelita, nós podemos encontrar algumas lições que nos ajudarão quando nos encontrarmos em situações que nos pareçam um beco sem saída. O povo israelita saiu de uma escravidão. Se você puder ler um pouco antes ali em Êxodo, não vamos colocar na projeção esse texto, em Êxodo 12:40, nós podemos ver ali que o povo de Deus estava na escravidão do Egito durante 430 anos. Êxodo 12:40. Então, eles estiveram escravos por 430 anos, e ali, naquele momento, eles tiveram a oportunidade de sair daquela escravidão. Que lições nós podemos tirar desse momento do povo? A primeira lição que eu posso tirar é o que você tem visto aí na tela. Muitas vezes somos levados por nossas atitudes a entrar num beco sem saída. Mas muitas vezes também somos levados por Deus a lugares que nos parecem um beco sem saída. Devemos crer que quando Ele faz isso, é porque Ele tem um propósito ou uma lição a nos ensinar. Talvez eu possa estar falando com alguém aqui que deixou uma segurança de um emprego para buscar uma outra oportunidade de trabalho, e na semana que ele começou esse novo trabalho, aconteceu essa pandemia, e ele ficou à beira de navios. Ele ficou numa situação que disse: olha, e agora? Estou num beco sem saída. Deixei algo certo e entrei em algo que era muito mais certo, mas aconteceu a pandemia. Outras pessoas compraram um estabelecimento comercial, investiu todo aquele que ele tinha, e aconteceu a pandemia, ele teve que fechar meses e meses. Orou, pediu orientação de Deus, Deus disse: olha, vá à frente, vai pela fé. Aí quando chega ali, poxa, e agora? Será que é realmente um beco sem saída? A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, nessa história do povo de Deus, está no versículo 3 do capítulo 14.
Se você puder acompanhar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Na NVI, na versão NVI, esse mesmo texto diz o seguinte: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Se a sua versão é na linguagem de hoje, você pode ler o seguinte: assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. O que o nosso inimigo mais deseja quando estamos chegando numa situação que nos pareça um beco sem saída? O que ele mais deseja é que nós nos sentimos, estejamos desorientados, é que fiquemos desorientados, confusos, sem rumo, perdidos. O que Deus quer falar com você nessa noite é o seguinte: não dê razão ao inimigo. Agora vai acabar, não tem mais chance, porque vocês entraram num beco sem saída. Sem a minha ajuda, não vai. Essa casa não vai continuar, ou esse estabelecimento não vai continuar. Talvez eu possa estar falando com alguém que perdeu os seus clientes, mas Deus está no controle. Ou posso estar falando com a igreja que passou por uma situação difícil, Deus está no controle. Então, o que o inimigo mais deseja é assim: agora acabou. Olha novamente, vou ler o texto. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados. Estão desorientados. O que o inimigo mais quer nesse momento em que você se encontra, ou você conhece pessoas que estão numa situação que pareça um beco sem saída, o que ele mais deseja, o nosso inimigo, é que você pense que está desorientado, está sem rumo, está perdido. Essa é a lição que eu vejo, a segunda lição que eu vejo nesse texto. Mas tem mais lições ainda, eu vou até 6, 7 lições dentro desse texto. A terceira lição que aprendemos com a história do povo de Deus está no versículo 4 do capítulo 14. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles obedeceram. E o povo de Deus obedeceu. Eu endurecerei o coração de Faraó. Faraó, a linguagem de Faraó, nós cremos, pela Bíblia, usamos de forma simbólica, que é o nosso inimigo, o diabo. Mas tem muitas pessoas que agem amando do diabo. E quando Deus endurece o coração de alguém que está contra você, é porque ele tem um propósito maior. Quantas pessoas você conhece que estão com o coração endurecido? Por ter feito algo que pensa agora, eles estão desorientados. Isso Deus permite que aconteça. Mas quando Deus permite que alguém fique com o coração endurecido, para quebrar um relacionamento, para te colocar como se num beco sem saída, o texto fala que eu endurecerei o coração, mas vou me glorificar em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles obedeceram. Deus afirma que o povo seria perseguido e que ele mesmo iria providenciar o livramento. A perseguição do inimigo é algo que devemos estar cientes de que haverá sempre. Mas o mais importante ainda, devemos estar cientes de que Deus nunca, jamais nos desamparará diante de qualquer perseguição que exista. O inimigo vai pensar: ele está desorientado. O casamento daquele casal vai acabar, porque eles estão desorientados. Entraram num beco sem saída. Brigaram, olha só, brigaram e discutiram. Agora vão se separar. Mas existe uma saída. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo só pega aquelas pessoas que estão desorientadas, perdidas, sem rumo. Agora, se você está sóbrio, se você está vigiando, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Ele pode tentar armar ciladas. Mas como você está intimamente ligado com Deus, você vai perceber que aquilo que estão preparando contra você é uma cilada promovida pelo inimigo, o diabo. Então a palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não tem poder de possuir uma pessoa crente em Jesus Cristo. Não tem esse poder de entrar na vida, porque onde habita o Espírito Santo, outro não tem poder de entrar. Temos o nosso espírito carnal e temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Se você se diz crente e foi possuído por um demônio, tem que rever se de fato você recebeu a Cristo como Salvador pessoal. E na história da Igreja de Deus, teve muitas pessoas que se diziam evangélicas, que se diziam crentes em Jesus Cristo, mas foram possuídas pelo inimigo. Não eram convertidas, eram apenas convencidas. Então, se você tem Cristo, foi selado pelo sangue de Cristo, o inimigo vai só passar em derredor, porque o Espírito Santo habita dentro de você, na sua vida. Se dermos razão ao nosso inimigo, de que estamos confusos, perdidos, desorientados, a última coisa que passará por nossa cabeça é a de sermos sóbrios. Seremos vítimas fáceis das garras do inimigo. Muitas são as lições que nós podemos aprender nessa história do povo de Deus. E quando estivermos em situações que pareçam um beco sem saída, devemos lembrar-nos de colocá-las em prática, essas lições. E a quarta lição que eu vejo nesse texto, nessa história aqui, é reconhecer que Deus deseja estar no controle da nossa vida. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é através da sua afirmativa de que nós seremos perseguidos. Se você se converte a Jesus Cristo como Salvador e pensa, agora eu estou no mar de rosas, Deus vai me colocar numa redoma de vidro, eu não vou ter mais problemas, não vou ser mais perseguido. Pelo contrário, você vai ser muito mais perseguido. Porque as pessoas vão olhar para você com os olhos muito mais abertos e falar, olha, você não é crente? O que você está falando e fazendo? E não só essa perseguição, isso é fichinha, diria para vocês, mas aquela perseguição de ficar armando ciladas na sua vida. O povo de Deus foi perseguido. À frente tinha o mar. Ao lado, naquela imagem que você vê, montanhas. E atrás, o exército de Faraó, vindo furioso, com o coração endurecido. Muitas vezes nós nos sentimos assim, como que num beco sem saída, mas é nesse momento que Deus deseja estar no controle e que nós possamos confiar nele. A vida cristã, a Bíblia fala, muitos textos nos mostram que ela é marcada por perseguições. Não pense você que a exclusividade sua dizer, olha, eu estou sendo perseguido ou perseguida. Hoje temos mais pessoas aqui no culto, então dá para falar do lado. Mas é assim, 2 Timóteo 3,12 diz, e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, passarão a vida numa boa. É isso que diz o texto? 2 Timóteo 3,12. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perseguições internas dentro dos seus lares e perseguições externas. No Brasil, as perseguições internas dentro dos lares familiares são muito poucas.
Comparado com o Oriente Médio, onde as pessoas que se convertem a Cristo têm que fugir muitas vezes da família, e muitas vezes são entregues pelas próprias famílias, pelo pai, pela mãe, que tem lá a cultura e a religião que jamais vão se deixar. E essas perseguições no Oriente Médio e em países comunistas é muito grande, dentro de casa e fora de casa. E aqui no Brasil, como é que é a perseguição? Como é que você se sente perseguido, sendo filho de Deus? Se você disser, mas eu não sou perseguido, então você tem que rever se de fato você é um crente em Jesus Cristo. Porque todo cristão é perseguido. Se você quer viver, segundo Timóteo 3,12, e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E se você quer ir comigo novamente lá para 1 Pedro capítulo 5, olha que Pedro fala, quando ele diz sobre o diabo que anda em nosso derredor, bramando como leão, ele diz o seguinte, lá no versículo 7, no versículo 9, na verdade, resista ao diabo, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então não é exclusividade sua falar, eu estou sendo perseguido, pastor. Minha mulher não quer saber mais de mim porque eu falei que agora virei crente. Ou vice-versa. Ou os filhos. Permaneça firme. Porque o texto fala aqui, resista-lhe. Firmes na fé, certo de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade, ou seja, o mundo inteiro. Quando tem cristão, eles são perseguidos. A história da igreja relata que o maior crescimento na história da igreja houve quando a igreja foi perseguida. É só olhar para o livro de Atos, o povo estava em Atos 1:8, recebendo poder. E receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e ao confim da terra. Aí o povo resolveu ficar reunidos. Aí em Atos 8:1 você lê que houve perseguição. O povo estava reunido, queriam ficar juntinhos. E nessa perseguição, o texto fala em Atos 8:1 que todos saíram pregando a palavra. E quando há perseguição por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Olha comigo o que diz Mateus, Cristo fala ali nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 6. Se você puder olhar comigo, Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, diz o versículo, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados sois quando por minha causa forem perseguidos. Quando por minha causa forem perseguidos, por causa da justiça. Então, se você é perseguido, ou está num beco sem saída pela perseguição, essa perseguição é porque Deus está permitindo. Agora, se você entra num beco sem saída porque você foi voluntário, você falou, vou entrar nessa situação, aí você está num beco sem saída, você tem que buscar a ajuda de Deus para poder sair dele. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Devemos reconhecer que Deus deseja estar no controle da nossa vida, através também da sua promessa, de que em toda perseguição Ele providenciará o livramento. Olha o que diz a parte B do versículo 4 do capítulo 14. Ele diz, e Ele vos perseguirá, o inimigo perseguirá. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, e eles obedeceram. Então o povo tinha promessa de livramento. O que nós aprendemos nessa palavra é que nós temos também a afirmativa de que seremos perseguidos, mas temos também a promessa de livramento de Deus.
A vida cristã é marcada por perseguições, mas devemos confiar nas promessas de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, se você puder abrir sua Bíblia, nos fala também sobre algo sobre esse assunto. Em tudo somos atribulados, segundo Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso faz parte da vida cristã. A tribulação, muitas vezes a perplexidade, a perseguição, o abatimento. Ficamos abatidos por situações que nos acometem. Aquele fulano não faria isso. Não, ele faria e faria muito pior. A gente não sabe, nós temos que confiar unicamente em Deus. Eclesiastes vai dizer, Jeremias vai dizer, ai do homem que confia no homem e faz o seu braço mortal a sua força. Não está falando da confiança no próximo, é confiança em si mesmo. Quando você confia em você mesmo, você acaba se decepcionando, porque o próprio Jeremias fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto o nosso coração. Então vamos confiar unicamente, conforme diz o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus deseja estar no controle da nossa vida, principalmente se estivermos em situações que nos pareçam um beco sem saída. Como você está hoje? Como você está nesse momento, em função de tudo que tem acontecido à sua volta? Você se encontra como que num beco sem saída? Uma frase que eu achei muito fantástica, não é minha, diz assim: Deus nunca nos levará a um lugar onde Ele não esteja presente. Essa é uma verdade. Deus nunca nos levará a um lugar onde Ele não esteja presente. Nós aqui vamos a lugares pensando que Ele não está ali, mas Ele está. O salmista, no Salmo 139, fala: se eu fugir, se eu for no abismo, se eu for no fundo do mar, em qualquer lugar que o Senhor vai estar ali. A gente tenta fugir da presença de Deus, mas Deus está presente. Mas quando Ele nos conduz a uma situação que nos parece ser um beco sem saída, é porque Ele tem uma grande lição para nos mostrar. Se você orou com fé, se você buscou, se você confirmou e Deus te colocou nessa situação, creia, Ele tem uma saída para te providenciar. A quinta lição que eu vejo nessa passagem do povo de Deus, nós podemos ver nos versículos 10 a 12, do capítulo 14 de Êxodo. Deixa eu voltar minha Bíblia lá. A quinta lição: não devemos reclamar ou murmurar contra Deus. Olha o que diz o texto. 14, 11, do 10 a 12, diz assim: então Faraó, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? A primeira vítima da murmuração do povo foi o líder. E quando acontece um problema nas igrejas, quem é a primeira vítima da murmuração dos membros? E o 12 diz assim: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então a lição que nós temos aqui, essa quinta lição: não devemos reclamar de Deus ou murmurar contra a liderança que tem servido. Se a liderança não serve para servir, tire, faça uma assembleia,
dentro da sua igreja e fala: essa liderança não está conforme a palavra de Deus. Só não faça como muitos fizeram no passado, quando se levantaram contra Moisés, murmuraram contra Moisés. Miriam, a irmã, e o Arão foi um dos que mais tentaram ir contra Moisés, e Miriam foi acometida de uma lepra. Por que Deus fala só através de você, Moisés? Depois teve um grupo de 250 pessoas. Corá, Abirão, Datã, se levantaram também contra Moisés. E Moisés fez uma prova com cada um deles. E naquele dia diz que 250 pessoas foram engolidas pela terra. Foram engolidas. Porque se murmuraram contra Deus. Temos mais exemplos na Bíblia que nós podemos falar de pessoas que se levantaram contra Deus, contra aquilo que Deus estava fazendo. Gesem, os arábios, Tobias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, quando o povo ficou ali, diz o texto, eles ficaram apavorados, reclamaram e murmuraram porque ficaram apavorados. Os israelitas ficaram com medo, muito medo. E se eu falar para vocês, mesmo estando falando para um celular, para uma filmadora, se eu falar para vocês que não sinto medo de algumas situações em minha vida, eu estarei mentindo. O problema é quando eu permito que esse medo tome conta de mim, deixando que ele bloqueie a minha visão das coisas. E eu não busco o conselho de Deus, eu não busco o conselho das pessoas que têm intimidade com Deus. A tendência é entrar num beco sem saída e não sair nunca mais. O medo muitas vezes faz com que fiquemos cegos. E além de bloquear a nossa mente, nos leva muitas vezes a reclamar. Ó vida, ó azar. Não devemos reclamar ou murmurar contra Deus. Não somente ficando apavorados, não devemos ficar apavorados, mas também não podemos esquecer das suas promessas. Foi o que aconteceu com os israelitas. Além de ficarem apavorados, eles se esqueceram das promessas de Deus e começaram a murmurar. Em Josué capítulo 1, versículo 9, depois que Moisés já havia morrido, Deus falou para Josué e incentivou Josué a não ter medo. E diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor é contigo, por onde quer que você ande. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A mão direita de Deus é fiel. Não falha, a nossa falha, mas a dele não. Então temos que dar ouvidos aos não de Deus também. Não temas, não te atemorizes. Se estivermos em um beco sem saída, murmurar e permanecer com medo são as piores das opções que nós temos. A sexta lição, estamos indo para o final, teremos muitas lições que aprendemos com esse episódio do povo de Deus, é que Deus é o único que nos dará forças para escaparmos do beco sem saída. Olha novamente o texto, no capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Há mais um não de Deus aqui. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor, diz o versículo 14, pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, chega de murmuração. Deus vai pelejar por vocês. Mas Moisés sabia o que iria acontecer mais à frente? Ele sabia que iria fazer aquele mover lá? Não sabia. Ele sabia sim que Deus iria agir. De alguma forma Deus iria agir.
Se o mar não se abrisse, ele ia fazer o povo andar sobre as águas. O que Deus estava testando ali, na verdade, era a fé do povo, rompendo em fé. Queria que o povo rompesse a fé de tal forma que, olha, trouxe vocês para um beco sem saída. E agora eu vou providenciar o livramento. Moisés, todo o tempo confiava em Deus. E ele transmitiu essa confiança ao povo. 600 mil pessoas, sem contar as mulheres e crianças, estavam à beira daquela praia, nas tendas, com medo de Faraó, porque estava todo querendo chegar ali para poder pegá-los. E Moisés confiando em Deus. Muitas vezes, quando estamos em um beco sem saída, olhamos para todos os lados e não vemos saída. Procuramos em todas as pessoas, muitas vezes não encontramos um ombro, uma solução. Buscamos respostas e não as encontramos. É um beco sem saída. Moisés era a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Jesus é a pessoa certa, no momento certo, em que estivermos um beco sem saída. Jesus é a pessoa certa. Moisés fala no versículo 14 que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Um dos piores problemas que, quando nos encontramos em situações difíceis, é esquecer que Deus pode pelejar por nós. Não é a nossa força, mas Deus tem um jeito de fazer todo especial. Eu fico pensando muitas vezes em situações que eu já vivi nessa igreja, nesses 35 anos como membro dessa igreja e agora completará 10 como pastor, que teve situações que eu fiquei pensando, como é que Deus vai agir nisso? Se eu tentasse descobrir o jeito que Deus iria fazer, ele mudaria a fórmula dele. Não tente saber de Deus como ele vai agir. Só permaneça fiel, confiando de que ele vai fazer a saída, ele vai providenciar o escape, o meio de livramento. A sétima lição que eu vejo nesse texto, que aprendemos com esse episódio do povo de Deus, em um beco sem saída estão aqueles que tentam lutar contra Deus. Olha essa imagem. O que aconteceu com aquele povo? Êxodo 14, 26 a 28 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E o versículo 28, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Então essa frase que eu coloquei aí, é uma grande realidade. Em um beco sem saída, estão aqueles que tentam lutar contra Deus. Por toda a Bíblia encontramos relatos de pessoas que entraram em um beco sem saída, por terem lutado contra Deus. E Deus, muitas dessas pessoas, foram mortas, fisicamente. Como eu falei há pouco ali, a questão de Corá, Datã e Abirão, a terra os engoliu. Os profetas de Baal, o que aconteceu? Quando se fala de servos de Deus, Jonas, até que tentou fugir da ordem de Deus, ele entrou num beco sem saída, Jonas. Aí Deus providenciou uma forma de trazê-lo de volta. Ele entrou no ventre de um peixe, um grande peixe. Ele pensou, agora estou num beco sem saída. E Deus, o que Deus fez? O levou aonde ele deveria estar. Mas Jonas antes foi jogado ao mar.
E Jonas falou: me jogue no mar, para que Deus possa cessar a fúria dele. Então, muitas vezes, nós temos que jogar no mar aquelas pessoas que estão causando problemas, que estão, muitas vezes, levando outros a um beco sem saída. E é interessante notar que nesse texto aqui, nessas ilustrações, nessas mensagens que nós temos de Deus, Gesem, Tobias, Arábios, Corá, Datã, Abirão, eles nunca estavam sozinhos, sempre tem um monte de pessoas. E quando você percebe que tem pessoas tentando levantar-se contra Deus e querem convidar você para entrar no barco com essas pessoas, olhe bem para a palavra de Deus. Vocês estão entrando num beco sem saída, numa furada. Saulo, a caminho de Damasco, estavam perseguindo os filhos de Deus. E Jesus Cristo chegou: Paulo, por que você me persegue? Então, quando você se sente perseguido, desde o começo da mensagem eu falei que a marca do cristão é ser perseguido. Se você se sente perseguido por causa da justiça, bem-aventurados sois. Mas essa perseguição não é contra você, é contra Deus. E Deus vai providenciar uma saída. Podemos dizer que aqueles que estão sem Deus e sem salvação provida por seu Filho Jesus Cristo, é que estão em um beco sem saída. Se nós olharmos para a palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, se você não crê na palavra de Deus em Cristo Jesus, você está num beco sem saída. Viver sem Deus é até fácil, mas morrer sem Ele é o que é pior. Hoje pude ter o privilégio de acompanhar o sepultamento de uma senhora de 82 anos que foi uma mulher crente, fiel, e eu pedi para que os filhos que estavam em volta falassem um pouco do testemunho que aquela mãe deixou, o legado que aquela mãe deixou. E uma palavra saiu ali do irmão Antônio, das irmãs: um legado a minha mãe deixou. Ela recebeu Cristo como Salvador, orava, lia a Bíblia, cantava. Ela está na glória com o Pai. Viver sem Cristo é fácil, mas morrer sem Ele, você está no beco sem saída. Mas ainda há tempo. A Bíblia fala, em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então busque o Senhor se você ainda não tomou essa decisão. Se você está nessa situação, ainda dá tempo de buscar a Deus. Jesus Cristo é o único caminho que nos levará a sair desse beco sem saída, dessa perdição eterna. Concluindo essa mensagem, eu faço uma pergunta: como você está hoje? Se hoje você estiver em um beco sem saída, você tem duas opções: se entregar à derrota ou confiar em Deus. A próxima imagem dessa mensagem nos mostra que milhares de pessoas alcançaram o livramento naquele dia, pois o mar se abriu. O texto diz, Êxodo 14:15, diz que disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Imagine você à frente do mar. Para quem foi na praia e sabe que o mar muitas vezes está revolto, você colocar o pé ali e colocando o primeiro passo e perceber que o mar está se abrindo, quem faz esse milagre? Será que foi Moisés? Deus disse a Moisés: por que clama a mim? Diga ao povo que marchem. Feche os olhos e vai para frente. Confie. Deus fará o mar se abrir. Deus sempre levantará alguém em nosso meio para nos incentivar a marchar avante. A história dessa igreja conta que houve muitas vezes em que as pessoas falavam: mas pastor, o senhor está louco para fazer isso? Nós tivemos nessa história da igreja, nesses 46 anos, pessoas de fé,
Quando foi comprado o terreno do lado aqui da igreja, tinha uma casa do lado, o relato do pastor Marcos Freire, quando foi visitar o seu Damiani, foi junto com o diácono, o irmão Valdomiro, eles foram visitar o Damiani, não, desculpe, eu ia falar o nome errado. Eunice, como é que é o nome do esposo da irmã Eunice? Agora me deu branco. Gente do céu. Eu vou lembrar o nome dele. Eles foram visitar a casa do lado, e quando chegou lá para oferecer, para comprar, quero comprar a casa, não tinha nada de valor, nenhum dinheiro. E foram fazer a proposta, e ele aceitou a proposta. Aí, naquele momento, eles aceitando a proposta, Deus providenciou o meio financeiro para se comprar o terreno do lado. Então, nós temos aí exemplos de fé. Onde se compramos um piano, também era a mesma coisa. E foi fé. E a reforma dessa igreja, então? De que forma que nós conseguimos fazer? Foi porque Deus confirmou e falou, vai e faça. E naquele momento de crise do Brasil, e no mês de dezembro, situações difíceis, pela fé, diga ao povo, é como se Deus tivesse dito para nós aqui, olha, por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marchem. Vamos reformar esse templo que está caindo. E nós conseguimos construir, reformar o templo com a ajuda de Deus. Então Deus sempre levantará alguém em nosso meio para nos incentivar a marchar avante. A marchar avante. Eu lembrei o nome do vizinho aqui, era o Hamilton e Eunice. Hamilton e Eunice. Desculpa pelo branco. Eles estão casados já há mais de 60 anos, vendeu a casa para nós aqui, para a igreja, se mudaram daqui, depois porque não gostavam da igreja, se mudaram para se ver livre da igreja, depois se converteram e voltaram a ser membros da igreja. Hoje estão em outra igreja, mas estão servindo a Deus. Louvado seja Deus por isso. Então Deus sempre levantará alguém no nosso meio para nos incentivar a marchar. Diga ao povo que marchem. Eu vou estar com você, Deus disse. E Êxodo 14:16 diz, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa é outra imagem fantástica que nós podemos ver. O povo atravessando o mar. E muitos ali, mas como é que pode? Como é que pode? Não, mas Deus fez isso. É Deus que faz isso. Então, se você confiar em Deus, Ele nos dará apenas uma opção: nos tirar de situações que nos pareçam becos sem saída. Se o mar não se abrir, Ele nos fará passar por sobre as águas. Se quando Moisés levantou aquele bordão, o mar não se abrisse, Deus iria falar, então ande sobre as águas, Moisés. Eu vou fazer vocês passarem. Mas Deus tinha algo muito melhor para fazer. Então, o que Deus quer fazer nessa noite com cada um de nós, se você está passando por uma situação que te pareça um beco sem saída, Deus quer testar a sua fé nele. Não em você, não nas pessoas, mas nele. Rompendo em fé. Deus quer que você faça, Senhor. A sua fé vai ser algo que você vai provar agora, se você realmente crê em mim. E Deus provou. Quantos foram provados pela fé? E se Moisés não acreditasse, será que eles seriam passados? Deus iria levantar uma outra pessoa para fazer isso. Então, eu quero o convite nessa noite fazer você, antes de encerrarmos com oração, que você ouça essa canção. É uma canção que foi gravada por um trio. É uma canção que nos leva a refletir sobre a nossa fé, sobre as situações que estamos vivendo hoje. Se o mar não se abrir, Deus nos fará passar por sobre as águas. Vamos ouvir essa canção e ver essas imagens. Depois eu quero terminar com a oração.
peço, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém? Rompendo em fé. É o convite que Deus faz para quando nós estivermos em situações que nos pareçam um beco sem saída. Ele quer provar a sua fé. E se você tem fé em Deus, não há barreiras, não há situações difíceis. O impossível pertence a nós. Agora o possível pertence a Deus. Deus pode tudo. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus pode tudo. Deus fará que o mar se abra à sua frente ou que você ande sobre as águas diante de situações difíceis. Muitas vezes Ele vai fazer para você sim. Venha estar comigo para a eternidade. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra.
Mas muitas vezes o anjo do Senhor pode chegar para você e falar: venha para estar com o Pai para a eternidade. E é muito melhor, Paulo falava que era muito melhor isso. Então, que Deus possa nos abençoar com essa palavra, que possamos, conforme ouvimos esse último cântico, romper em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amanhã é mais um dia, segunda-feira, de vivermos o dia inteiro rompendo em fé, buscando viver essa fé que Deus nos concedeu. Amém? Quero orar com você nesse momento. Se você está acompanhando esse culto e ainda não tem Cristo como Salvador pessoal, essa é a hora. Hoje é o dia. Desde a manhã, hoje pela manhã, o pastor Mauro fez um apelo. E eu quero concluir esse apelo também. Ele fez o apelo, eu quero mais uma vez falar sobre a sua decisão de estar com Cristo, de estar com Ele para a eternidade. É a única decisão importante que você faz na sua vida, a mais importante de todas elas, é receber a Cristo como Salvador pessoal. Todas as decisões que nós fazemos aqui na terra é para manter aqui na terra, até o casamento. Agora a decisão de estar com Deus é para a eternidade. Essa nós levaremos com Ele. Então, se você ainda não tem Cristo como Salvador, reconheça Cristo como Salvador. Busque se arrepender. Em primeiro lugar, reconheça que é pecador. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, que sua boca confessar a Cristo como Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, ninguém se converte ou chega a Cristo sem ter um arrependimento verdadeiro. Arrependa-se, confesse e creia em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se você fizer essa oração nessa noite, depois compartilhe com os pastores da igreja, comigo, e nós vamos orar com você e acompanhar no discipulado, para que assim você possa confirmar, através de um batismo nas águas, a sua fé em Cristo Jesus. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra que ouvimos nessa noite, por esse culto que o Senhor permitiu que nós fizéssemos ao Senhor. E, ó Pai, nos ajude a exercitar a nossa fé, de tal forma, Deus, que as circunstâncias que estão à nossa volta, em situações que nós vamos estar vivendo de hoje até o dia em que o Senhor nos chamar, sejam provas de que a nossa fé está firmada no Senhor. E, ó Pai, em Ti nós descansaremos, porque sabemos que o Senhor vai nos ajudar, vai estar presente em nossas vidas, ó Deus, em toda e qualquer situação e circunstâncias. Pai de amor, nós pedimos, abençoe essa noite, abençoe essa semana, ó Pai, o Teu povo, aqueles que têm buscado o Senhor, ó Deus, aqueles que têm buscado também, ó Deus, se arrepender e reconhecer Cristo como Salvador, que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa aceitá-los e possam, Deus, gozar a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às tribulações e dificuldades. Nós agradecemos, ó Pai, por esse culto, por tudo que o Senhor providenciou que fizéssemos nesse culto. Agradeço à igreja pela homenagem, pelo momento de carinho, e que possamos juntos caminhar, olhando para o nosso Supremo Pastor Jesus Cristo. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.